Boa noite, a paz do Senhor. Estamos esperando aí o povo entrando devagarzinho, né? Começamos agora a nossa live do estudo bíblico da Casa de Oração. Pastor Rogerinho, Thelma, Tamires, oi Tamires, a Rosa entrou. Vamos aguardando aí enquanto os irmãos estão entrando. Lembrando que após essa live nós vamos estar disponibilizando a aula de número 4 já, que ela é denominada Quem é Quem? Do nosso livrinho. Lembrando também que nós estamos devidamente autorizados pela editora cristã evangélica a colocar nas mídias as nossas gravações sobre as aulas e fazer as lives também. Então, nós estamos já autorizados pela editora, né? É o livrinho que a gente está usando da editora, esse aqui, né? Nós desde o começo do ano estamos usando, Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Nós já colocamos lá no YouTube as 2 primeiras aulas. Assim que nós encerrarmos aqui a live, você vai ter acesso já à 3ª aula. E durante a semana nós vamos colocar também a 4ª aula, para que na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir, nós possamos fazer a live de tirar dúvidas sobre a 3ª e a 4ª aula. Tá bom? Hoje nós vamos tirar dúvidas da 1ª e da 2ª aula. Se você participou na nossa aula presencial na igreja, ou se você assistiu às aulas que foram disponibilizadas no YouTube, você vai poder tirar as suas dúvidas aqui, ou nós vamos estar nós vamos poder estar conversando também sobre alguns temas aí que vocês tenham alguma dúvida, ou que vocês quiserem acrescentar também, pode participar, tá bom? Matilde dizendo para mim, a paz, professor, a paz para todos, Deus abençoe vocês. Eu já falei boa noite, né? Mas o pessoal que está entrando agora, então, boa noite. Nós estamos iniciando aqui a nossa live do Ministério de Ensino da Comunidade Evangélica Casa de Oração. E preparem aí, peguem as suas Bíblias aí, algumas pessoas já tiveram dúvidas durante o dia, eu já tenho algumas dúvidas para a gente conversar e resolver, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem participar. Daqui a pouco também o pastor Rogerinho vai estar participando com a gente aqui ao vivo. Daqui a pouco também o Pedro vai estar participando ao vivo e o Ricardo Rio também vai participar, abrilhantando com o conhecimento deles a nossa live, as nossas aulas, tá bom? Pega caneta aí também, pega um suquinho, põe pertinho aí, que nós vamos conversar aí 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouco, e tentando, né? Enquanto as pessoas vão chegando, enquanto o pastor Rogerinho também ainda não vai participar ainda, vamos colocar algumas coisas, né, que a gente pode antecipar também. A nossa aula, o tema que nós escolhemos para o primeiro semestre na igreja é esse do livrinho, né? Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. É a história de 2 personagens importantes da Bíblia, em cuja época o povo de Deus estava realmente passando por uma tribulação muito grande. Nós já dissemos nas aulas que pode ser um cafezinho, pastor, pode ser um cafezinho. Eu estou aqui bem preparado também, eu estou aqui com suquinho, daqui a pouco tem um pãozinho que a patroa preparou, mais tarde, né, depois da live.
E voltando então, a gente estava estudando sobre o povo de Deus que durante 70 anos esteve cativo na Babilônia. O povo de Deus que já estava sofrendo, né? Estava sofrendo com o êxodo assírio. A Síria já havia invadido o Reino do Norte, já tinha levado as 10 tribos já tinham sido levadas para a Síria, que é a mesma região da Babilônia. Ok? O que acontece é que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né, ele invade a Síria. Não era Babilônia ainda, era um rei, um grande exército que invade a Síria, e a Síria estava estabelecida onde era a Babilônia. Então invade e vira a Babilônia. Tá? Expulsa, os assírios são derrotados, são quase que dizimados, e começa a reinar Nabucodonosor, e ele impõe ao povo de Jerusalém muitos tributos, né? Ele domina também, né? Ele é um rei dominador, ele já dominava muitos povos, e o início da dominação é ele cobrando muitas taxas, muitos impostos, mas o rei ainda era um rei, o rei que vivia em Jerusalém ainda era um rei judeu. Então, foi o começo, mas o povo começou a reclamar dos tributos que eram pagos, que estavam empobrecendo a nação, e foi se rebelando até que Nabucodonosor invade Jerusalém e toma cativo o povo, né? Leva para a Babilônia, que estava a mais ou menos 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros de distância. Então leva cativo algumas pessoas importantes de Jerusalém, os príncipes, né? Os principais, aquelas pessoas que eram instruídas, que sabiam ler, que tinham algum preparo, né? E deixa na terra apenas pessoas muito pobres, geralmente agricultores, mas eles destroem toda a agricultura também. Então aquele povo que fica na terra fica muito, muito carente de todas as coisas. E o que vai para a Babilônia, um grande número de pessoas vai para a Babilônia, muitos jovens, mulheres, pessoas que tinham alguma coisa para oferecer para o rei, para Nabucodonosor. Os velhos e as crianças, ele mata todos eles, porque não iam aguentar, não é? Percorrer um caminho tão longo, uma viagem tão longa. Então Nabucodonosor mata crianças e velhinhos, né? E essas pessoas que foram para lá, né? A gente falou que do Reino do Norte eram as 10 tribos, e 2 tribos ficavam na região de Jerusalém, que eram Judá e Benjamim. Essas 2 tribos então são levadas depois, né, lá para a Babilônia. E lá eles ficam 70 anos na Babilônia, cativos, né? E a Bíblia diz que esse período de 70 anos, na verdade, Jeremias já tinha predito, já tinha profetizado essa situação. Muitos anos ele profetizou e alertou o povo que se voltasse a Deus, que voltasse à adoração genuína, ao culto genuíno a Deus, que não se entregasse aos outros deuses. Jeremias combateu isso durante anos, alertando que uma coisa muito ruim aconteceria, que um povo estranho levaria cativo. Jeremias ele diz, e ele não economiza, né, nas suas palavras, quando ele diz ao povo que realmente uma coisa muito ruim ia acontecer, mas o povo prefere continuar a sua vida de adoração a outros deuses, vivendo dissolutamente, vivendo com maldade, e por fim acontece o que Deus já havia profetizado, porque Deus, ele não é homem que minta, né? Ele não volta atrás na palavra dele, e ele acaba cumprindo essa profecia, e Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo cativo.
Amém? Até aí tudo bem? Estamos entendendo? Aí começa essa história, né, do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, como também já havia sido profetizado, eles retornam pelas mãos de Ciro, ok? Voltam, retornam, e algumas pessoas são escolhidas para liderar esse retorno, como Esdras e Neemias, que são dois deles, né? Que a gente vai estudar. Eu vou colocar aqui na nossa conversa também. Vamos ver aqui, ó. Quem que tá? Pastor Rogerinho aqui, vamos adicionar ele na nossa conversa. Certo. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Tudo na paz aí? Bem? Muito bom. Você tá muito bem de professor aí, e a galera tá curtindo aqui a nossa experiência nessa noite, né? Muito bom participar desse momento com vocês aí. Muito obrigado pelo convite também hoje à tarde, né? Para participar com vocês. Vamos caminhar aqui. Tava pegando aqui a sua fala sobre as profecias, né? Que Jeremias havia profetizado para todo esse processo, esse tempo. E assim, para não tomar muito do tempo aí, a gente sabe que o tempo é curto e talvez muitos irmãos tenham muitas dúvidas, né? Na verdade, eu queria entrar falando isso, né? Que Deus, ele insiste tanto na nossa vida e ele tenta o tempo inteiro nos alertar, né? Através de uma palavra, dando a gente uma direção. E às vezes na nossa própria existência a gente resiste muito da palavra dele, né? E aí sofremos na nossa própria existência algumas consequências, que é o que vem ocorrer, né? Na sequência aí do desenrolar da história, né? Então eu devolvo aí a bola para você continuar o seu raciocínio e vamos caminhar aqui tentando cooperar com os nossos irmãos e, né, edificar a fé uns dos outros aqui essa noite. É isso mesmo, pastor. Eu estava falando aqui e estava pensando aqui comigo, quando eu falei que Nabucodonosor ele levou pessoas jovens, né? E as crianças e os velhos que iam atrapalhando a viagem, ele matou, né? Ou alguns ele deixou para trás. Aí eu fico pensando nessa doença que está ameaçando, né, o mundo inteiro, que ela tem uma preferência maligna pelos idosos, né? E algumas crianças também estão correndo risco. Sim. E lembrar que nós vamos estar orando logo mais às 23h33. Exatamente. O pastor Rogerinho. Todos Vamos os estar dias. orando pelas famílias, né, pastor? Pelas pessoas que estão sendo atingidas de alguma forma pela crise, né? Sim, sim. Eu sou uma delas, né? Sou profissional liberal e realmente tem atingido uma classe toda, né? De pessoas que não podem sair à rua para trabalhar. Então, nosso pastor vai estar orando às 23h33, né, pastor? Que é um Exatamente. número profético aí, né? De Jeremias, né? Um número profético, 33:3. Jeremias 33. Isso aí. Clama a mim, né? Exatamente. E nós vamos estar clamando, então, logo mais. Mas eu não sei se já tem alguma dúvida aí, pastor? Já surgiu alguma dúvida? A respeito da aula? Ô Paulo, eu queria de repente até facilitar aí para o pessoal, talvez, algo que me ressaltou, até para o pessoal aí participando também, eu acho que algo que acontece em todo esse processo do cativeiro é essa descaracterização da identidade do povo de Deus, né? Que, de fato, no meio de toda essa descaracterização, Deus vai levantar ali, como você estava falando, né? Eu peguei o gancho ali, você falando da função específica de Esdras, né? Na reconstrução, né? Por conta de um caráter, né? De uma vida
de um caráter, da sua moralidade, da sua experiência com Deus no que diz respeito ao sacerdócio. E eu acho que seria bom, de repente, a gente entrar aí nesse momento e falar um pouco dessa questão, né? O quanto que Deus está preocupado em restaurar a nossa identidade, quando nós, de alguma forma, percebemos algo externo tentando roubar aquilo que nós temos de certeza, né? Nós somos filhos de Deus, independentemente do que esteja acontecendo à nossa volta. Eu acho que é algo importante para que a gente abra aí a discussão e até dê a oportunidade para quem tem aí alguma dúvida em relação a essa questão da identidade, né? Nós somos filhos e nada que nós façamos vai nos deixar de ser filhos, né? O que Deus espera é que a gente se volte para Ele como Ele deu a oportunidade no desenrolar das histórias aí. E tem muita coisa para falar, senão vou ficar falando muito aqui. É isso mesmo, pastor. A lição número 3, na verdade, que nós vamos disponibilizar depois da live, ela trata muito desse assunto, da descaracterização do povo, vivendo, porque a Babilônia aí, no caso, ela simboliza o mundo, né? Sim. Então, a gente pode dizer que eles estavam afastados da sua origem, né, do templo, do seu local de culto, do seu local de adoração, afastados, 1000 e poucos quilômetros, e num lugar de idolatria. E o povo, durante esses 70 anos, eles foram sim se descaracterizando. A aula de número 3 é muito interessante, ela vai ser disponibilizada logo depois, então eu até aí conclamo a igreja a estar assistindo essa lição. Ela fala bastante disso. Ela fala de pessoas, vou antecipar um pouquinho, tá? Ok. Vou antecipar o final do filme. Ok. Ela fala de 3 categorias de pessoas que voltaram para Jerusalém. A primeira delas era o grupo de primazia. Eram aquelas pessoas que sabiam a sua genealogia. Sabia quem era seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus bisavós. Isso na Bíblia, você vai ver lá em Números, é muito importante para Deus, essa origem das pessoas, né? A origem das pessoas fala muito sobre o que elas são e do que elas podem fazer, né? Então, esse primeiro grupo de pessoas que voltaram, né, está lá no capítulo 2 de Esdras. Fala do grupo de primazias, que eram pessoas que realmente guardaram com elas, na memória delas, a sua genealogia, para que quando elas retornassem para Jerusalém, elas soubessem exatamente qual era a origem delas, qual era a função que elas tinham, né? Por exemplo, se eu era neto de levita, eu era um levita também. E eu ia servir no templo como levita. Então essa informação para Esdras era muito importante, porque ele, como organizador dessa volta, o organizador da sociedade judaica, ele tinha que saber exatamente de que cidade que a pessoa era originária, para recolocar aquela pessoa naquele local, para saber qual era o serviço que ela fazia, qual era o histórico da família dela, né? Se era uma família de sacerdotes, essa pessoa ia servir no templo como sacerdote. Então esse era o grupo de primazias que eles lembraram, eles guardaram mais na sua cabeça todo um histórico de família. E depois tem, por último, eu vou pular uma, só para dar um suspense aí para o pessoal poder assistir a aula depois. Certo. Por último, existia um grupo que era dos rejeitados. Eram judeus. Mas não tinham como provar que eram judeus. Porque não lembravam dos seus antepassados, não lembravam qual era a origem, né? Qual era a cidade natal deles, não lembrava qual era a função que a família tinha. Então eles eram os rejeitados. E o nosso Deus, Ele nos chama para ser um povo de primazia. Maravilha. Um povo de primazia, um povo que
sabe de onde vem e para onde vai, sabe qual é a sua função, né? Um povo que tem história, né? Tem um povo que tem história, pastor, e aspira, né, em voltar. Eles tinham tanto desejo de voltar para Jerusalém que eles queriam guardar aquilo com eles. Era importante eles guardar aquilo com eles. Sim. Entendeu? Porque aquilo mantinha a esperança e a fé deles viva, de voltar um dia. Eles não se conformavam em estar felizes em outro lugar que não fosse Jerusalém. Salmo 137, acho que diz isso. Eles só choravam, né? Eles se negavam a ser felizes em outro lugar. Eles queriam estar em Jerusalém. Então, só dando uma palhinha aí para a aula 3 que a gente vai disponibilizar logo em seguida. Legal. Então é muito importante, o senhor lembrou bem dessa situação de perder, né? Os rejeitados, viu, pastor? Eram aqueles que não, eles estavam felizes em viver na Babilônia, não tinham interesse nenhum, não tinham esperança em voltar. Então, para eles, tanto fazia. E lembrando que nós somos, a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem só. Nós estamos indo ao encontro do Pai. Né? E nós precisamos ter essa fé, né? De que reencontrar nosso Deus um dia. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Legal. Eu queria até aproveitar um pouco o gancho daquilo que você acabou de falar. E o que é interessante no meio desse processo todo é o que você falou, né? Deus, ele é tão grandioso na sua soberania que, independentemente dessa classe de rejeitados, quando existe um coração inclinado e desejoso de viver uma restauração dessa identidade, dessa origem, de alguém que tem desejo, interesse e que se inclina para ele, aí é aquilo que o salmista vai dizer, que ele também habita junto àqueles que são quebrantados e contritos de coração. Ou seja, todos aqueles que vão até ele não lança fora, né? Como Jesus mesmo profetizou, né? Todos aqueles que vêm até mim, de maneira alguma, eu os lançarei fora, né? O Pai não nos lança fora quando nós mergulhamos nesse quebrantamento, nessa entrega, nessa busca de pertencer a alguém tão grandioso e soberano como o nosso Deus. Isso é marcante para mim. Eu não sei, mas eu me muito, porque eu olho para a minha história e vejo que eu era esse grupo, né? E ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele me permitiu se aproximar dele, pelo sangue de Jesus, e hoje nós estamos aqui, né? Celebrando, compartilhando das boas notícias, levando o reino de Deus para outros tantos rejeitados que estão aí fora. E essa é a nossa missão, né? É algo lindo, maravilhoso. É interessante que Esdras ele não despreza essas pessoas, né? Ele classifica essas pessoas, mas ele não despreza, e essas pessoas voltam para Jerusalém e elas são alvo, né, de um ensino também, né, de uma reconstrução de caráter, através de Neemias, principalmente. Então, eles não desprezam, eles eram desprezados, rejeitados, mas não eram desprezados, viu, pastor? Eles tiveram um acompanhamento, eles tiveram um crescimento, também foram incorporados à sociedade judaica, né? Então, só que eles realmente não tinham mantido a esperança de voltar. Então, eles precisavam ter uma atenção melhor, né, do que outros. Desses de primazia, tem Neemias, né? Tem uma lista aí quer ver? Quem é quem aqui, ó? Desses de primazia, tem Zorobabel, tem Neemias e tem Mordecai. Olha que grandes personagens da Bíblia que haviam voltado, né? Mordecai, que era primo de Esther. Então, Deus não despreza ninguém, né? Deus não exclui ninguém, né? A palavra de Deus é inclusiva, né? Ele não despreza ninguém. Todos estão, né, convidados a participar do reino. O que é, né, interessante em toda essa classificação, desculpa até cortar aí,
o seu raciocínio, mas até para fazer uma reflexão a respeito daquilo que você acabou de falar. É interessante a gente perceber também a capacidade de Esdras, né? E a sua sensibilidade para com todas as tribos, né? A sensibilidade que ele tem como líder, né? De olhar e conseguir realmente realocar as pessoas dentro das suas características, daquilo que carregavam dentro de si, dentro do seu DNA, dentro da sua identificação. Eu acho que a gente vive numa comunidade que consegue ter essa sensibilidade. Eu não sei você, mas eu consigo ver a nossa casa caminhando desta mesma forma, onde todos têm valor, têm importância e estão inseridos, cada um do seu jeito, à sua maneira, contribuindo e servindo para um bem maior, né? Então acho que a gente está meio que no caminho certo aí, seguindo os passos aí do nosso querido Esdras, homem de Deus, caminhando para uma reconstrução. Exatamente, é isso que a gente está caminhando, né, pastor? Eu não sei se já tem alguma dúvida aí, eu praticamente dei uma pincelada aí na primeira aula, e não sei se tem alguma dúvida, mas hoje à tarde me questionaram a respeito de uma dúvida, e eu tive conversando a respeito dessa dúvida à tarde, então eu poderia até também aqui trazer isso para a gente poder entender, né? Na aula de número 2, eu digo que vamos caminhar um pouquinho primeiro, né? Então eu comecei falando que o povo estava cativo. Posso só, antes de você entrar no próximo tópico, ô Paulo, a Renata, ela está tendo um probleminha no arquivo para subir ele hoje, da terceira aula, mas amanhã a gente disponibiliza ela, tá bom? Ah, tá bom. Só um probleminha que a gente teve, mas a gente dispara a informação para o pessoal que amanhã vai estar disponível lá, tá bom? Só para orientar aqui todo mundo que está ligado. E assim, eu sei que daqui a pouco outros irmãos vão participar, né? Então eu preciso sair agora da live, eu vou continuar presencialmente com vocês, tá bom? E aí fica mais fácil o caminho aí para o Pedro e para o Rio participarem também. Tudo bem? Muito obrigado, Bom, obrigado. né, por me permitir caminhar aqui com vocês. Vou estar ligado, conectado aqui, tá bom? Deus abençoe Tá bom, obrigado. vocês. Tá bom. Tô Um aqui, abraço. tô conectado aqui, sendo edificado. Um Vamos continuar abraço, junto. valeu. Vamos continuar junto. Tchau, gente. Então, que o povo então volta para Jerusalém, né? E liderados por Esdras e Neemias. E o que eu vou dizer, né? O que eu disse a respeito da dúvida da tarde, né? Foi o Luciano que trouxe essa questão e a gente conversou um pouquinho. E queria ver aí se vocês também têm alguma opinião a respeito do que eu vou colocar para vocês, tá? Então é o seguinte, quando o povo sai da Babilônia, o rei Ciro, ele entrega tudo o que Nabucodonosor havia retirado, ouro, as joias, a prata, os utensílios do templo, que eram todos preciosos, e muitas outras coisas que ele encontrou, ele retira e leva para a Babilônia. Quando o rei Ciro decreta a volta do povo, ele entrega todas essas coisas de volta para o povo, e o povo leva em segurança para Jerusalém toda essa riqueza. E pelo caminho, os judeus que não queriam retornar, Deus colocava no coração deles o desejo de contribuir, né? Voluntariamente eles contribuíam com ouro, com prata, para que aquelas pessoas que estivessem ali voltando pudessem ter suprimento, pudessem ter meios para fazer a reconstrução, né? Então o autor do livrinho, ele fala em generosidade, que Deus, ele movia o coração das pessoas, né, para que as pessoas tivessem generosidade, né, com o povo que estava passando.
E o próprio autor do livro, ele faz uma comparação com o povo que saía do Egito no tempo de Moisés. E ele fala que Deus também moveu o coração do povo egípcio para que, com liberalidade, com generosidade, entregasse os seus despojos, né? Entregasse os seus bens para o povo, né? Só que ali era uma condição assim, né? Eram despojos, né? A gente sabe que o povo que é vencedor numa batalha, ele tem o direito de trazer os despojos do povo vencido, do exército vencido. É um direito, né? Então, quando o povo de Deus está saindo do Egito, lá em Êxodo fala que primeiro assim teve uma sensação de alívio, né? Os egípcios eles estavam aliviados, né? Eles até quase que empurravam o povo para sair de lá, por causa das pragas que havia acometido o povo egípcio. Então, só que, e os despojos, né? E o povo de Deus que ficou 430 anos, se não me engano, ali cativo, preso, né? Trabalhando para os egípcios, enriquecendo os egípcios, né? E agora sairia assim de mãos abanando, né? Não era justo. Então Deus manda que o povo retire, peça as coisas que estavam ali com o povo, com os egípcios. E depois Deus move o coração, né? Primeiro há essa sensação de que bom que eles estão indo embora, né? E vão logo, né? Que saiam logo. Mas depois Deus coloca no coração dos egípcios um sentimento, tá? Que o autor do livro, todo sentimento que vem de Deus, né? Todo movimento que vem de Deus, nem sempre tem uma palavra definida para explicar para nós o que é, né? São coisas do céu, né? E a gente não pode, às vezes, exprimir isso na nossa linguagem. Mas o autor do livrinho, ele interpretou como se fosse generosidade. Ok? Mas assim, era uma generosidade movida por Deus. Não era espontânea deles. Era um sentimento de empatia que Deus coloca nos egípcios para que eles, quando o povo hebreu pedisse, eles entregassem, que não houvesse conflito na entrega dos despojos, que não houvesse briga, que não houvesse guerra. Então Deus coloca no coração dos egípcios um sentimento de devolução, de entrega. E que o autor, ele naquele momento, no livrinho aqui, ele interpreta como generosidade. Mas aí é uma coisa que vocês podem também discutir aí e questionar, né? Lá no livro de Gênesis, eu pesquisei aí, nós estivemos pesquisando várias traduções da Bíblia, e ela traz várias palavras, né? Não fala em generosidade, mas dá a entender que o povo egípcio foi tocado ali por Deus para que entregasse sem resistência nenhuma aqueles bens que eles tinham para o povo, né? E a gente sabe que isso foi uma derrocada para o Egito, né? O Egito nunca mais se recuperou até os dias de hoje. O Egito é uma terra, né, complicada. Então, essa foi a dúvida de hoje à tarde que nós colocamos. Eu não sei se o Pedro ou o Ryu está a postos aí para entrar. Se tiver, dá um alôzinho aí. Para a gente continuar essa discussão, essa conversa, né, a respeito do que a gente levou na aula, né? Então, essas duas aulas, elas estão lá no YouTube, tá? Então, durante a semana,
amanhã, ou talvez na segunda-feira, a Renata vai colocar a terceira aula, tá? E no Pedro já está a postos aí. E durante a semana nós vamos estar colocando a quarta aula já, para vocês. São 15 minutos, a aula é só 15 minutos, é só um resumo. Você quase não vai perder tempo, você vai ganhar conhecimento, não vai perder tempo. Deixa eu ver aqui quem está chamando aqui a gente. Tem várias solicitações aqui. Tem várias solicitações. Ô Pedrão, solicita aí para você entrar. E quem tiver dúvida pode escrever a dúvida aqui, viu? Não precisa entrar ao vivo, não. Pode só colocar a dúvida que a gente vai estar respondendo. Tá bom? Eu estou esperando aí o Pedro e o Rio. Quando vocês puderem aí, já pode pedir autorização aí para a gente colocar vocês, tá bom? O título da segunda lição é Líderes cujo espírito Deus despertou. Né? Que é exatamente isso. É o que Deus faz quando Ele tem um propósito. Quando Deus tem um propósito, Ele move as pessoas. Tá? Ele move as pessoas para que aquilo se cumpra. Tá bom? Adicionar o Pedro aqui. As pessoas estão dizendo que está travando aí. Pode ser aqui um problema meu, como pode ser um problema aí da onde vocês estão, tá bom? Então a gente não tem aqui como ver isso. Pode ser um problema aí na sua casa, ou pode ser aqui mesmo, mas o Pedro está entrando aí, vamos ver. Boa noite, Pedrão. Paz do Senhor. Tudo bem, Pedrão? Eu estou sem sua imagem aqui, só estou te ouvindo. Vou voltar então. Na etimologia, a palavra generosidade vem do latim gens, que por sua vez tem fonte info-europeia do termo gen, que significa gerar ou fazer. Gerar ou fazer nascer. As palavras iniciadas por gen em português. Entendeu? Então, generosidade pode ser fazer nascer. Que era isso que Deus ali estava fazendo ali. De celular e pedir novamente para participar. Então, quando Deus ele tem um propósito, e esse propósito pode ser um propósito para uma igreja, pode ser um propósito para uma nação, pode ser um propósito para a humanidade, e pode ser um propósito para mim ou para você. Olha como é que Deus é incrível. Ele é Deus de todo um planeta, de todo um universo. Ele é grande. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos dá essa importância singular. Ele é o Deus de toda a terra, de todo o universo, mas Ele é o meu Deus. E Ele pensa no destino do universo, Ele pensa no destino de todo um povo que existe na terra, mas Ele pensa também em mim particularmente. Ele está interessado na minha vida particularmente. Então, quando Ele tem um propósito, seja em que nível for, a gente está estudando que Ele tinha um propósito a nível de povo judeu, de povo eleito. E Ele moveu todas as circunstâncias para que aquilo desse certo. Ele fala de Ciro, ele fala o meu pastor, que cumpre aquilo que eu determinei. Ele fala isso de um gentio.
Ciro não era judeu. Ciro não era povo eleito. Mas Deus chama ele de meu pastor. Porque Ciro tinha a determinação de cumprir aquilo que Deus determinava para ele. Então Deus, quando tem um propósito, às vezes é na minha vida particular, se ele tem um propósito, ele vai mover todas as circunstâncias para que aquilo se consuma. Na sua vida também. Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu à toa. Deus tem um propósito na sua vida e ele vai mover todas as situações para que o propósito dele na sua vida se cumpra. Olha que incrível. Como é que um povo que fica cativo 70 anos volta para sua terra? Esse povo podia estar dizimado, podia estar acabado, mas o propósito de Deus, a promessa de Deus, desde o tempo de Abraão, é que aquele povo habitaria em Canaã. E ele vai cumprir o seu propósito, a sua promessa, e vai mover o coração de Ciro, para que Ciro autorize. Diz a Bíblia lá em Esdras que no primeiro ano do reinado de Ciro, ele nem espera muito. Olha como a gente, às vezes acha que Deus está demorando, né? No primeiro ano do rei Ciro, esse era o começo do propósito, porque 70 anos era para o povo aprender a não se meter com idolatria, a adorar e louvar a um único Deus. Então, no primeiro ano do rei Ciro, ele determina Ciro, e Ciro começa dizendo assim, eu tenho certeza que tudo aquilo que eu dominei, que todos os povos que eu conquistei, foi por intermédio de Deus. Olha a consciência que Ciro tinha a respeito de Deus, que não era um Deus da tradição dele, do povo dele, era um Deus da tradição e da religião judaica. Mas Deus havia se mostrado a ele com tamanha intensidade que passa a ser o Deus dele. E ele passa a cumprir as determinações daquele Deus. E ele cumpre com tamanho zelo que Deus o chama de pastor, meu pastor. É incrível isso, né? E Deus vai mover a situação, vai prover os meios para que aquilo acontecesse. Para que o propósito dele, as promessas dele acontecessem. Né? Isso é o contrário de ter dinheiro e ter provisão. Sabe? Às vezes você tem dinheiro e não faz nada com o seu dinheiro. Eu sou prova disso. Mas quando você tem a provisão de Deus, você faz tudo. Você faz tudo. Porque a provisão, ela vem com o dinheiro, ela vem com a bênção, ela vem com a consciência, vem com a inspiração, ela é completa. Então Deus dá a provisão para o povo retornar e reconstruir Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo, os muros. Eu estou esperando aí o Rio, viu? O Rio também, se o Pedro tiver com alguma dificuldade de participar, o Rio pode também pedir aí para participar, que a gente coloca aí, tá bom? Eu não sei se já pediu? Então, o Rio vai chamar. Pede para participar, Rio, que a gente entra junto aí. Vamos. Isso aí, pastor. O segredo é a dependência de Deus, é a intimidade com Deus, sabe? Se você tem intimidade com Deus, você vai viver. Quando a gente fala assim, você vai viver plenitude, né? Parece uma frase feita, né? Parece uma coisa, né? Na verdade, quando você tem intimidade, você realmente entra de cabeça
nesse projeto de Deus, né? E aí você vai perceber que tem provisão para cumprir o propósito de Deus. Vê aqui o Rio. Eu acho que o Pedro está no. Eu acho que eu inverti, porque o Pedro está no celular da Beth, né? Mas depois, daqui a pouco eu chamo o Pedro, viu? Daqui a pouco eu vou chamar o Pedro aí. E aí, meu amigo, E aí, queridão? meu querido teólogo, Tudo boa bem? noite, a Boa paz, noite, tudo graça e bem? paz. Como é que tá? Tudo Você legal? está participando aí? O que você está entendendo disso tudo? A história de Esdras, ela é sensacional, né? Assim, eu vejo... Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, né? Tá ouvindo? Perfeito? Tá Vejo que ok? na história de Esdras, ele traz o povo de volta aos costumes, de volta ao centro, que é a Torá, a lei, e de volta à adoração a Deus. Porque o povo tinha até se esquecido como adorava a Deus. E em tempos difíceis, Deus levanta homens assim, homens para trazer de novo o povo de volta às Escrituras. Isso é muito interessante. A gente chama da reforma do Antigo Testamento. Esdras traz de novo o povo, ensina o povo de novo, o povo aprende de novo para poder voltar a adorar a Deus da maneira correta, né? É muito bom isso. É sensacional. É sensacional, né? E a gente estava aí já conversando a respeito também da provisão de Deus, né? Que Deus ele tem um propósito e ele providencia tudo que era necessário para aquela reconstrução, né? E como isso pode ser feito também na nossa igreja, na nossa vida. A gente precisa sempre confiar em Deus, né? Que Ele vai entregar a provisão. Sim, o que é mais interessante, se você prestar atenção no livro de Esdras, no capítulo 7 e no versículo 6, a gente vê quem é Esdras e como ele vai começar a trabalhar. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, né? A gente não pode se adiantar muito porque isso vai ser aulas futuras, né? Não. Mas estou aí. É só uma coisinha básica, né? A gente pega no capítulo 7, no versículo 6, a gente vê um negócio interessante. Quem era Esdras? Ele era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Esdras era um cara preparado para aquilo. Ou seja, Deus escolheu o cara certo para fazer a coisa certa, na hora certa. E Deus eu acho isso maravilhoso, que na história da Bíblia inteira e da humanidade, a gente vê Deus levantando pessoas que quando o povo de Deus começa a se dispersar, Deus levanta uma pessoa para poder trazer ele de volta. Isso é fenomenal. Deus capacita uma pessoa para trazer ele de volta. É isso mesmo. Vou chamar o Pedro. A gente se adiantou um pouquinho na hora. Se são 8h49 isso agora, é isso? Deixa eu ver aqui. É 8h50. Se encerrar a live, a gente retorna para mais uns minutinhos, tá bom? Só vou dar agora a oportunidade para o Pedro e daqui a pouco você já pede de novo que você volta. E se acabar o tempo, a gente vai retornar, viu povo? Não se dispersa, não. Se encerrar, a gente faz outra live em seguida e vocês voltam que a gente vai acabar essa conversa, tá bom? Não vamos até meia-noite, não. Porque 11h33, viu, Rio? 11h33 nós vamos estar orando juntos, né? O nosso tempo de oração, vamos capitaneados aí pelo nosso pastor Rogerinho, vamos estar orando 11h33, um tempo de adoração, um tempo de oração, para que venha aquele alívio nas nossas almas, né? E a gente possa dormir tranquilo. Amém. Obrigado. Já chama aí de novo que daqui a pouco já te coloco de volta. Tamo junto. Obrigado. Falou. Obrigado. Isso aí, então vamos chamar o Pedro agora.
Deixa eu achar o Pedro aqui. Um minutinho só que eu vou achar o Pedro. Para a gente continuar conversando a respeito de Esdras e Neemias, né? E a gente estava tão bom a conversa que a gente se adiantou um pouco. Ô Pedro, chama novamente aí que eu perdi aqui o... Perdi o Pedro aqui. Pede novamente para entrar, Pedro. E a gente tem lá algumas pessoas que estão querendo entrar ao vivo, só que a gente não pode, a gente não tem tempo para ouvir as pessoas, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito da aula, você pode colocar, você digita aí e coloca que a gente vai respondendo, tá bom? Lembrando que as nossas 2 primeiras aulas já estão disponíveis lá no YouTube, tá bom? No caso de Oração Play. Você entra lá, assiste as 2 primeiras aulas, que amanhã, talvez, segunda-feira, a Renata vai estar disponibilizando a 3ª aula, e durante a semana, logo no começo, terça ou quarta-feira, a gente vai disponibilizar a 4ª aula, para a gente estar conversando na próxima sexta-feira a respeito das aulas 3 e 4 do nosso livro. Tá bom? Eu perdi o Pedro aqui, gente. Aqui. Vamos ver se o Pedro entra agora para conversar com a gente. Temos ainda uns minutinhos aí antes que a gente encerre aqui. Aí, Pedrão, boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Tudo bem, e você? Só gente boa hoje aqui, rapaz, com a gente. Você viu? Que lindo. Responsa, esse povo né? de Deus aí. Responsa E aí, grande. o que você está achando? Não entendi, desculpa. O que você está achando dessa nossa conversa a respeito de Esdras e Neemias, aí, do retorno do povo, da provisão de Deus para que esse povo pudesse retornar? Legal. O que você pode acrescentar? Já pensando em provisão, eu volto no começo da conversa que o Théo Rogerinho falou sobre a Babilônia tal, e o exílio, né? E o próprio exílio na Babilônia, ele foi uma provisão de Deus, né? Porque a gente vê hoje, depois que aconteceu já, como é que foi o exílio na Síria, né? E se todas as tribos tivessem sido exiladas na Síria, não sobraria nenhum judeu. Então, o povo judeu na Babilônia teve uma prosperidade interessante, né? Eles tinham liberdade de culto, tinham liberdade de comércio, aprenderam muitas coisas lá. E a gente vê isso quando eles voltam, né, para Jerusalém. Então, o próprio exílio na Babilônia foi uma provisão importante de Deus para a história, né? E o próprio rei... Fala um pouquinho mais alto, Pedro. Fala um pouco mais alto. Do exílio na Babilônia ter sido uma provisão de Deus, e o rei Ciro também, né? Obviamente, ele foi usado por Deus para abençoar o povo judeu, né? Ele foi uma provisão de Deus ali, né? Colocado pelo próprio dedo de Deus na história, um homem, né, colocado por Deus na história para que a história de Deus para nós, né, para o povo dele, tivesse esse êxito que teve, né? É isso aí. O pessoal está reclamando que o seu som está um pouquinho baixo. Talvez se você aproximar um pouquinho mais do celular, não sei. Vou tentar falar mais perto, melhorou? Para mim está ótimo. É o pessoal que está reclamando um pouco. Para mim, eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá, vou tentar falar mais alto. Isso. E a gente estava falando também a respeito dessa generosidade, né, que Deus movia nos povos ali, moveu em Ciro, né, moveu no coração de Ciro para ele dar a provisão necessária para o povo fazer, né? Essa coisa que Deus move, né? Quando ele tem um propósito, quando ele quer fazer alguma coisa, ele usa as pessoas, né? Ele é um Deus que ele não exclui as pessoas, né? Ele não faz... ele poderia fazer todas as coisas, ele poderia pegar os anjos, mandar os anjos buscarem o povo lá na Babilônia, derrotarem o exército da Babilônia e trazer o povo de volta, e os anjos então ensinariam o povo. Ele poderia fazer tudo, né? Mas ele usa os homens. Deus faz questão, né, que a gente participe da bênção juntamente com ele, né? A gente vê isso durante a história inteira de Deus permitindo que a gente participe da história dele na Terra, né?
A gente vê isso. Ele não exclui nunca os homens, né? Exato, ele faz essa questão, né, de que a gente seja participante da obra dele aqui, né? E a gente vê no livro de Ageu que o povo, quando ele volta para Jerusalém, o povo volta próspero, né? E aí acontece um problema que eu não sei se a gente vai tocar nesse assunto nas outras aulas, sobre o abandono do povo perante o templo, né? O povo estava tão preocupado com as suas próprias casas, sua própria vida, que abandonam a obra, né? Chega um tempo e Deus levanta Ageu, né, que é contemporâneo de Esdras, para despertar o povo. É isso que acontece nos nossos dias também, né? Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com as nossas coisas, que a gente vai se distanciando um pouco de Deus, né? Isso, tudo que a gente pode ler na Bíblia, tudo é ensinamento para os nossos dias, né? E para a nossa situação atual, né? O homem, às vezes, mesmo quando... eu estava falando a respeito de 3 categorias que voltam, né, da Babilônia para Jerusalém. Então, tem um povo que se envolve tanto nas coisas da Babilônia que eles perdem a esperança de voltar. Não tem mais nem interesse em voltar. Acabam voltando, né? Mas eles não tinham mais nenhuma identidade com Jerusalém. E é isso que acontece quando a gente se preocupa muito com as coisas do mundo, né? E a Babilônia representa, né, simboliza o mundo aí no caso. Então, quando a gente se preocupa muito com as coisas do mundo, de uma certa forma nós colocamos as coisas de Deus de lado, né? Diz a história que a Babilônia era uma terra muito boa de se morar, né? Economicamente, eles eram muito bom, né? Pra gente, pro ser humano, na verdade. E aí, quando o povo volta, eu acho que deram uma relaxada durante esse tempo, né? E tem pessoas que não chegou nem a conhecer o templo, né? Que nascem na Babilônia e aí retornam para Jerusalém e não tem aquela paixão, né? Realmente pela religião, pelo templo, né? Como tinham os primeiros a serem exilados. E aí? Uma benção. Diz aí, Rio. Bênção, é uma bênção. Essa experiência que a gente está vivendo, né, está enriquecendo muito a gente também. Nós estamos afastados da igreja, mas estamos também sendo capacitados por Deus para essa nova função, né, tecnológica. Assim como em outras épocas, Deus capacitou outras pessoas também, né? E na aula, se não me engano, eu lembrei de Noé, né, que era um homem simples, um agricultor, e como Deus capacitou ele com tecnologia da época para ele construir uma arca gigantesca, uma coisa que é desproporcional para aquela época, só comparável aos grandes navios de hoje, né? Mas Deus tinha um propósito e ele capacitou Noé para cumprir esse propósito, né? Assim como capacitou Esdras e Neemias também, que eram pessoas que estavam afastadas de qualquer situação de liderança. Eles estavam vivendo a vida deles, né? Neemias era copeiro, Esdras estava lá tendo também a sua função lá na Babilônia, mas eles são chamados, eles são puxados por Deus e eles são capacitados para essa função de liderança, né? É o que Deus faz, né? Às vezes ele pega homens desconhecidos da história e fazem deles protagonistas da história, né? E isso é maravilhoso, né? É na incapacidade que a gente crê que a gente é falho, é um ser falho. E é aí que Deus capacita a gente para a obra, né? Porque a obra não é nossa, é dele, né? Então o propósito a ser alcançado não é o nosso, é o dele. É isso que é interessante, é maravilhoso, né? E você vê Esdras, né? Ele com essa responsabilidade de ensinar o povo de novo a reaprender, reintroduzir de novo a Torá, o ensinamento é maravilhoso, né? Eles se renovam, né? Eles se transformam ali em pessoas comuns, em grandes líderes, né? Deus fez isso com várias pessoas, né? Ele capacita algumas pessoas, como Pedro, né? Que é uma pessoa absolutamente bruta. Mas de certa forma também...
de certa forma também, ele chama também homens já capacitados, como fez com Paulo. Né? Esdras e Neemias, ele escolhe. Né? Então... Se ele quer levantar um humilde, ele levanta e capacita. Se ele quer pegar um que já é capacitado para algumas coisas, ele só redireciona a capacitação daquela pessoa para a obra de Deus. Que é o que fez com Paulo, era muito capacitado, mas precisava cair do cavalo, né? Aliás, isso é uma tese teológica, né, Rio? Ele caiu do cavalo ou não caiu do cavalo? Ele estava a cavalo? O que é engraçado na história de Paulo, sabe o que é? Que às vezes a gente fala, poxa, o maior escritor do Novo Testamento, né? Uma coisa sensacional. Mas Paulo já foi o segundo. E eu aprendi até essa semana. Paulo já foi o segundo. Primeiro, se você lê em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala claramente, primeiro em Barnabé e depois Paulo. Ou seja, Paulo ainda era novo convertido e estava aprendendo. Depois você vê a própria Bíblia trocar a inversão. Ou seja, agora Paulo fica em primeiro, depois Barnabé, porque Paulo vai crescendo. O ministério dele vai crescendo. E é assim que Deus faz, né, meu? Eu acho isso maravilhoso. Barnabé que era uma grande referência, era um grande homem também, né? E no final de Atos ele é chamado de apóstolo. Sim. Para você ter uma noção, naquela época ainda mais, quando a gente fala em apóstolo ele tem o sentido dos 12 mais Paulo e também a palavra como enviado. Porque eles eram enviados para fazer o quê? Missões. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária. Por isso que Barnabé também é chamado de apóstolo, né? Mas ele viaja com Paulo e viaja sem Paulo também. Ele faz a missão sem Paulo. Ele faz uma missão. Separam, e aí vai seguir um rumo. Ele vai com João Marcos para um lado, Paulo vai para o outro lado com outros dos seus discípulos, né? Vamos chamar assim. E isso, na verdade, Esdras e Neemias eram homens capacitados, eram homens normais, ok? Mas eles tinham um caráter que chamou a atenção de Deus. Eles eram homens que não haviam abandonado a fé judaica. Eles não deixaram de adorar ao Deus único, ao Deus Altíssimo. Eles, ali nas suas tarefas diárias, vivendo longe do seu templo, longe da sua terra, mas eles não abandonaram os seus costumes, a sua religião, o seu caráter bom, a sua disponibilidade. Né? Porque às vezes o cara tem muita condição, né? Mas não tem disponibilidade, você já percebeu? O cara tem toda a condição do mundo, mais do que muita gente, mas ele não se dispõe. Às vezes e aí Deus parece que fala assim... conhecimento, mas não está disposto a fazer. Infelizmente. E às vezes parece que Deus respeita isso. Você tá bom. Como a obra é dele, ele levanta outra pessoa. E continua. E vai indo. E ele usa o jumentinho de vez em quando, né, também. Sem problema nenhum. Se não tiver profeta... Se ninguém estiver apto, Deus usa o jumento. Se não tiver profeta, as pedras vão falar. Exatamente. Mostrando exatamente que a gente pode, só com a capacitação, só com a unção de Deus, que a gente consegue valer alguma coisa, né? Nós, como seres humanos, nós temos muitas dificuldades, né? A gente vê aí, por exemplo, nesse tempo aí de pandemia, que as pessoas estão esquecendo Deus. Falam muito de Deus até falam muito de Deus, mas não dobram o joelho, não leem a palavra, não entrega o seu tempo a Deus, não é? Hoje Deus está disputando ali pau a pau com Netflix, com Vivo Play, né? E a gente falou né? As pessoas vão na farmácia, compram álcool em gel, compram máscara. Tem gente fazendo máscara com, como é que chama? Com aquele Perflex. Com samba canção, Rio. É verdade.
E se esquece, prepara, enche a geladeira. Eu enchi a minha também. Só que eu não esqueci de Deus. Minha fé está depositada em Deus. É isso que é a melhor mensagem que a gente pode transmitir hoje para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente. Cueca, né? O Aparecido está falando que ele usa cueca. Sai na rua qualquer dia, Aparecido, para a gente ver você com a cueca, tá? No rosto. Faz uma máscara. Faz uma máscara. E isso tudo tem um propósito também, sabe? Eu não sei, parece que Deus deu uma chacoalhada na terra, né? Pegou a terra assim, fez assim, acorda a terra. Eu creio que essa pandemia aí que está acontecendo é para despertar aqueles que estão dormindo e para sacudir aqueles que estão dispersos. Aquele que está levando a obra meia boca, ou aqueles que estão afastados para voltar. Por quê? Porque é em tempos de crise que o povo se volta para Deus. E tanto que você vê na história bíblica isso se repetindo várias vezes. O povo se afasta de Deus, Deus traz o juízo para o povo volta para Deus arrependido, Deus restaura a nação e o povo continua. Aí daqui a pouco o povo esquece de novo. Aí o que Deus faz? Põe juízo de novo. Aí o povo se quebra de novo, aí volta arrependido. E a história vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E vai se repetir até a volta de Jesus, né? É isso que acontece no tempo da Babilônia, é isso, né? O povo disperso, um povo idólatra, um povo que tinha se afastado de Deus. Deus dá uma chacoalhada, leva para a Babilônia e fala aqui, o que é idolatria? Vocês acham que vocês são bons em idolatria? Olha aqui o que é idolatria. Vê se vocês aguentam isso. 70 anos, né? Que para Deus não é nada, né? O povo foi difícil. O povo foi difícil, mas ele dá aquela chacoalhada e para que o povo volte, retorne ao culto original, né? A simplicidade do culto a Deus, né? Não fique erguendo estátuas, né? Que nem Nabucodonosor fez, uma estátua gigantesca, aquela coisa, aquilo que o povo de Deus nunca havia visto, né? Uma adoração daquela forma e tão imposta ainda, né? Ou você dobra o seu joelho, ou nós cortamos sua cabeça, ou nós te jogamos na cova dos leões, ou na fornalha ardente, não é? O pessoal queria misturar a adoração, né? Eu quero adorar a Deus, mas também quero adorar os Balaíns, quero adorar Baal, quero adorar outros deuses. E quando você vê no livro de Esdras, você vê que o povo já está misturado. A maior tática para você dizimar uma raça é misturar o povo. Você começar a misturar essa raça. Misturar. Daqui a pouco você não tem mais uma raça pura. Tanto que você vê depois o profeta no final do livro de Esdras, ele rasga as vestes dele, porque os judeus casaram com mulheres estranhas, estrangeiras. E aí o que acontece? O que Deus quer com aquela resposta que ele dá no final do livro de Esdras é para que o povo se purifique. O povo se purificar, entendeu? Não se misturar, porque na lei de Moisés não era apto o povo se misturar com outros povos, se dar em casamento com os outros povos. Eles se casavam entre eles mesmos, né? E era que Deus quer o quê? A pureza do povo. E hoje a gente... Isso tudo tinha um propósito espiritual, né? É como hoje. Hoje a pessoa ela adora a Jesus, ela adora a Cristo, mas também ela adora outros prazeres, entendeu? Pornografia, novela, carro, filho, entendeu? Ou seja, de novo a adoração fica mista. E Deus quer o quê? Que a adoração seja pura, concreta. É isso aí. Eu vou me despedir de você por hoje. Obrigado por você ter trazido tanto conhecimento para a gente ora. Você sabe que eu sou o teu incentivador desde sempre. Eu amo a tua vida. Amém. E que a gente vai continuar junto, apesar de tudo, a gente está sempre junto, né? E vamos continuar assim. Obrigado por você ter participado. Eu vou chamar o Pedro daqui a pouquinho para a gente já ir encerrando, já estamos avançados já no tempo. Sexta-feira estamos juntos de novo, se Deus quiser.
Se Deus quer. Tá Eu que bom? agradeço a oportunidade aí de ajudar todo mundo aí. Estamos a serviço, né? Obrigado. Amém. Fica aí com a gente, não sai daí não, Opa! fica aí. Um abraço. Valeu. É isso aí. Então a gente está quase já encerrando. Eu vou chamar só o Pedro para ver se ele quer falar alguma coisinha. Pedro, coloca aí coloca de novo a sua pedido de participação aí. Depois nós vamos estar encerrando com uma oração, tá bom? Nós vamos ter a oração do pastor Rogerinho, vai estar capitaneando a gente, vai estar à frente, 23 e 33, tá bom? Muita gente está perguntando por que 23 e 33? Por causa de Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que você não sabe. Então, por isso Jeremias 33, 3 inspirou o pastor Rogerinho a estar orando todos os dias às 23 horas e 33 minutos, tá bom? Vou chamar o Pedro agora para ele também estar trazendo a sua palavra. Só queria dizer que outras pessoas pediram para participar, só que a gente vai ver isso, se a gente pode, a semana que vem, permitir que as pessoas participem ao vivo, tá bom? Por hoje, a gente só tinha combinado de participar o pastor, o Pedro e o Rio, tá bom? Mas não fique chateado, não. A gente vai estudar essa possibilidade das pessoas estarem ao vivo, participando com a gente, e aí a gente vai ver isso aí depois, tá bom? Aí a gente comunica, aí vocês vão, talvez aí, se o pastor Rogerinho permitir, vocês vão poder participar ao vivo, mas o Pedro está aqui agora com a gente. Eu não posso também deixar de elogiar o meu querido, meu discípulo Pedro, que eu falei pro Rio assim, ó, que rapagão, né, bonito e tal, mas aqui temos outra espécie fantástica, né, de ser humano e de homem, de pai de família, né, de marido. Um pouco mais magro. Você tá mais magro? E o Ricardo sim, né? Ah, sim, com certeza, né, porque o menino tá exagerando, né, na quarentena, parece. Tá dando prejuízo para Calu. Já acabou o gás umas 3 vezes lá. E o gás tá caro, hein? E tá caro. Então, faz as suas considerações finais aí a respeito do tema ou fora do tema. Você viu o que a gente conversou com o Ricardo. E daqui a pouco nós vamos estar encerrando com uma oração. Eu queria chamar de novo para você participar com a gente de novo. Legal. Eu achei bem interessante essa consideração que o Ricardo fez sobre as crises e a repetição delas na história, né? Parece que quando o povo ele abandona um pouco a fé, deixa Deus um pouco de lado, isso volta a se repetir. A gente vê isso ciclicamente aí na história, né? Aconteceu ali na Babilônia, depois aconteceu que foi o Império Grego-Romano, depois nos anos 70 ali, dos primeiros 70 anos ali da história, acontece de novo, e no período medieval de novo, e agora de novo. Isso parece que é intrínseco do ser humano, da mesma medida que a gente tem essa necessidade da busca por Deus, em momentos de bonança, em momentos tranquilos, a gente tende a abandonar e deixar as coisas dele de lado, né? Mas o importante é que a gente vê na história que todas as vezes que isso acontece, Deus levanta alguém, homens, mulheres, pessoas, para restaurar o seu povo de novo, né? Isso nos dá esperança. E também por olhar o passado e ver como a igreja reagiu e estamos aqui até hoje, nós vamos passar por essa mais uma vez. Se Deus quiser. É isso aí. Queria só falar um oizinho para minha prima que entrou aqui, a Vera. Ela estava com dificuldade, ela não estava conseguindo baixar o Insta no celular dela. Acho que alguém presenteou ela com um celular novo. Pelo menos é isso que eu peço a Deus. Que tenha ganho um celular novo aí. Eu convidei muitos parentes. Quando a gente vai fazer live, a gente convida parente, viu, Pedro? Porque a gente fica com medo de não ter ninguém, sabe? Eu vou falar sozinho, né? Então a gente chama os parentes e tal. Semana passada tinha um primo meu de Goiás, de Rio Verde.
E eu também nem consegui mandar um abraço para ele. Não sei se ele está com a gente hoje, mas meu primo Renato, lá de Rio Verde. A minha prima também, lá de Rio Verde. Então, aproveitar, dizer que a família é muito importante para a gente, né? E os amigos também, né? E a família Casa de Oração, né? Que a gente está morrendo de saudade. A gente está como os judeus que viviam na Babilônia, né? Chorando de saudade por estar, né, na casa do Senhor, para estar lá na nossa igreja juntos, e estar abraçando aquele povo, tomando aquele cafezinho gostoso de domingo, né? Esse tempo de aprendizado que a gente está passando, né? Que a gente está pagando um preço por ele, né? Desse afastamento. A gente sente falta. Mas que esse preço seja proporcional ao aprendizado que nós estamos tendo, né? Nós estamos nos capacitando para esse novo tempo, né, Pedro? Que a gente vai ter daqui para frente. Eu creio que nós vamos sair dessa um país melhor, uma igreja fortalecida. E essa é a esperança que a gente tem, né? De que quando acabar tudo isso, a gente possa estar melhor. É verdade. É um tempo de mudança de prioridade, né? Mudança de paradigma, quebra de paradigma sobre a igreja, né? Pô, quantas vezes a gente não vai por preguiça ou por querer assistir eu que gosto de futebol, pô, tem um jogo 6:30 da tarde, você fala, putz, eu vou pra igreja, você já vai com aquela vontade de não ir, né? E agora a gente deseja mais que tudo estar reunido, né? Como igreja, na nossa congregação, né? E é um tempo de mudança de valores, né? A gente valorizar o que realmente importa, né? Que são os amigos, são família, próximo, né? Proximidade. E que sirva de lição, né? É isso mesmo. Eu vou me despedir de você agora, que eu já vou encerrar, tá bom? Obrigado pela participação. Eu sempre conto com você, você sabe disso. E conto muito mais, né? Para muito mais coisas eu conto, para te falar a verdade, né? Você é um cara precioso para mim, você sabe disso. Era um cara precioso para o pastor Luiz. Ele me confidenciou isso. Ele tinha um amor assim, quase de filho por você. E eu me sinto agora nessa situação de estar também te acalentando, né? Te pegando no colo, assim como ele fez tantas vezes, né? Então, para mim é importante a sua participação, assim como do Rio. São pessoas da minha confiança, que eu tenho carinho. Então, obrigado por essa noite. Fica aí, não sai. Eu vou só tirar você, mas você fica aí, nós vamos estar orando e vamos encerrar agora para a gente voltar depois com o pastor Rogerinho às 23h33 com a nossa oração da noite, tá bom? Obrigado aí pela participação. Quer falar mais alguma coisa? Não, estou sempre à disposição, obrigado. E eu não tenho pai biológico, né? Não tive contato, então eu vou me apegando a pessoas, né? Agora você é o meu próximo padrasto. Eu tenho 2 filhos naturais e tenho alguns aí que Deus me deu, entendeu? A Jaque, eu já chamo ela de filha, né? E você é um filho que Deus gerou também na minha fé, na minha experiência na igreja, né? Assim como tantos outros, tá? E vamos parar que nós vamos chorar, né? Então deixa pra lá. Obrigado aí por ter participado. Vamos encerrar com uma oração, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Esse tempo que a gente está vivendo, né? O pastor está falando para deixar uma palavra de edificação. A palavra de edificação vem de Esdras e Neemias, os líderes da reconstrução, né? Que nós estejamos reconstruindo o nosso caráter, a nossa vida cristã. Como eu disse, a gente está pagando um preço muito alto por essa situação, por essa pandemia. Estamos pagando um preço altíssimo. Um preço financeiro, um preço emocional, um preço espiritual. Então, que a gente não pague o preço e saia de mãos vazias. Que a gente possa sair com os despojos desse tempo. Sair enriquecidos. A gente não vai para a batalha
e ganha e sai de mãos vazias. Nós vamos sair dessa batalha, desta guerra, e vamos levar os despojos. Nós vamos levar a experiência, vamos levar a maturidade, vamos levar a unção, a capacitação desse tempo que nós temos pela frente de igreja, de vida pessoal, de vida com a família. Não é possível que nós saiamos disso sem ter aprendido nada, sem ter aprendido como a família é importante, como os amigos e os irmãos são importantes. Né? Nós estamos pagando um preço muito alto, estamos já... A minha esposa estava falando assim, amanhã já começa o terceiro final de semana que nós não saímos de casa. Olha isso. A gente que estava tão acostumado, né, a compartilhar os finais de semana com os amigos, com a família, sempre tinha algum evento, uma comidinha, uma pizza na casa de alguém, né? E a gente se alegrava tanto com isso, a gente está restrito agora a ficar em casa. Estamos pagando um preço alto. Então que a gente, ao final, saiamos vencedores e nós saímos com os despojos, como o povo judeu saiu da Babilônia. 70 anos de cativeiro, um tempo difícil, mas saíram capacitados e preparados para um novo tempo, para uma reconstrução. Que você esteja também nesse tempo meditando. Na semana passada já tivemos uma palavra sobre isso. Que você aproveite esse tempo se preparando. Curve os seus joelhos, peça a capacitação de Deus. Senhor, eu quero estar capacitado para esse novo tempo. Para uma nova profissão, quem sabe? Para um novo tempo na igreja. Que nós não saiamos de mãos vazias nesse tempo, que nós saiamos vencedores. E que nós possamos levar os despojos desse tempo e nos enriquecer a nossa vida. Queria agora orar com vocês, então eu só vou... Meu cunhado Beto também, ele também está participando, e não foi possível hoje colocá-lo ao vivo aqui, mas a semana que vem, como eu disse, a gente só estava programado para três ao vivo, né? O pastor, o Rogerinho, o Riu e o Pedro. Então, a semana que vem, talvez a gente coloque, possibilite a vocês participarem mais, ao vivo, talvez. Vai ser rápido, tá? Mas a gente vai ver essa possibilidade também, tá bom? Para outras pessoas que pediram para participar também não foi possível. Então, vamos estar pensando nisso. Queria encerrar com uma oração, queria que vocês aí nas suas casas também, vocês pudessem também estar aí curvando as suas cabeças, e nós vamos fazer uma breve oração, que a oração realmente nós vamos ter lá às 23h33 com o nosso pastor Rogerinho, amém? Só queria orar encerrando esse tempo que nós tivemos aí de comunhão tecnológica, né, pelo Insta. Pai amado, Deus bendito e poderoso, obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, que o Senhor possibilitou nós, de alguma forma, estarmos juntos, ó Pai. Pudemos sentir, ó Pai, o Teu amor, Senhor, a Tua atenção, o Seu cuidado nas nossas vidas, Pai. Pudemos sentir o amor também, ó Pai, dos irmãos que estão participando, Pai. Pudemos quase afagá-los, ó Pai, no peito e sentir o Seu cheiro, ó Pai, como nós fazíamos presencialmente, Senhor. Com os nossos queridos, ó Pai, que nós estamos afastados, ó Pai. Que o Senhor torne breve esse tempo, Pai. Que o Senhor traga a cura, Senhor, para esse mal que nos acometeu, Senhor. Para que o Senhor possa olhar, ó Senhor, aqui para baixo, Senhor, aqui para a terra, Pai, e ver, ó Pai, com a sua misericórdia, com o seu amor, o que tudo isso tem causado, Pai, tantas pessoas morrendo, Pai, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas, ó Pai, com problemas psicológicos, ó Pai, tantas pessoas se matando, Pai, porque não estão preparadas para esse tempo, Senhor. Mas nós temos o Senhor. Nós sabemos aonde que é o nosso abrigo, o nosso alto refúgio. Nós não nos desesperamos, ó Pai, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai, tem promessas para as nossas vidas, ó Pai.
E que o Senhor tem esse tempo para nós, ó Pai, e nos ajuda a estarmos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, em comunhão, Senhor, nos preparando, Senhor, nesse tempo para o que há de vir no futuro, Pai, para a Sua igreja, Pai, para as nossas vidas, Pai. Pai, fica com cada um, Pai, que esteve aqui presente, ó Pai, fica também com aquelas pessoas que não puderam participar por qualquer motivo, Pai, ou porque não tem, Senhor, um celular, ou porque não tem. Abençoa também grandemente essas pessoas, ó Pai, para que elas possam também estar sentindo essa proximidade contigo, Pai. Fica conosco, Pai, nos prepara, Senhor, para a oração das 23h33, onde estaremos novamente em contato contigo, Pai. Estaremos novamente em contato com os irmãos, ó Pai, recebendo uma palavra, Pai, que vem aí do alto. Ó Pai, eu despeço os irmãos na paz do Senhor, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa noite, fiquem na paz do Senhor. Sexta-feira nós estaremos de volta com a live e aguardem aí as novas lições, a terceira e a quarta lição, que vai ser disponibilizada também no YouTube, para que vocês possam estar aprendendo nesse tempo. Obrigado por vocês terem participado comigo, por esse privilégio de estar com vocês. Amém? Deus abençoe. Um abraço amanhã, gente. O culto dos jovens, hein? Culto dos jovens amanhã às 20 horas. Não percam esse tempo também que Deus está preparando esses jovens para estar substituindo esses velhinhos que estão aqui, né? Os jovens da nossa igreja que são muito especiais, aí o comando do nosso irmão Fred, né? Que também é um cara que realmente eu vou adotar ele um dia, né? E fiquem com Deus então, Deus abençoe. Até amanhã, até daqui a pouco. 23h33 e depois até amanhã no culto dos jovens. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.